Olá pessoas, tudo bom? Bom, então eu estou devendo um vídeo aqui sobre o processo de unificação da Alemanha e Itália e resolvi fazer então um resumo rapidinho aqui a partir desse esquema que já está postado lá no meu Instagram. Seguinte, a unificação da Alemanha e Itália, elas têm profundas relações e ambas aconteceram de forma tardia, já a partir do final da década de 60, né, do século XIX, tá certo? É importante a gente, antes de qualquer coisa, colocar essa relação. Então, inicialmente eu vou falar da questão alemã e posteriormente eu falo da italiana. Para a gente entender a unificação alemã, antes de qualquer coisa é preciso nós considerarmos que o Sacro Império Romano-Germânico ele vai se dissolver com as invasões napoleônicas e por ocasião do Congresso de Viena haverá então a desunificação ou a fragmentação desse antigo império. E vai ser fundada então em 1815 a Confederação Germânica, na qual Áustria e Prússia serão os países, serão as nações com maior poder, certo? A Áustria, então, detinha o controle da Confederação Germânica e a Prússia estava ali como um país de maior poder posterior à Áustria. Pois bem, então a Áustria era uma nação mais agrária e era contrária à unificação do território, certo? Já que havia ali cerca de 39 territórios pertencentes à Confederação Germânica. A Prússia, por sua vez, era voltada para a indústria, era mais industrializada e desejava a unificação do território, certo? E a partir daí começa então a divergência entre essas duas nações que vai culminar com a unificação alemã. Pois bem, o primeiro passo para a gente considerar nesse processo é a criação do Zollverein. O Zollverein é uma união aduaneira entre os estados que pertencem à Confederação Germânica para favorecer então o fluxo de mercadorias. Esse fluxo de mercadorias livre entre os países pertencentes do Zollverein vai favorecer então a união dos estados. Por quê? Porque vai então fazer com que todo mundo ganhe com isso, certo? Então o primeiro ponto aqui, o Zollverein, a Áustria vai ser excluída dessa união aduaneira. E isso então já é uma parte do plano de exclusão da Áustria do processo de unificação da Alemanha. Pois bem, no segundo momento a gente vai ter o rei Guilherme I da Prússia nomeando o famoso chanceler de ferro para o seu governo. Quem é esse cidadão? Cidadão chamado Otto von Bismarck, certo? E esse cara, então, é uma peça-chave fundamental no processo de unificação alemã. Então, ele planejou a unificação movido pelo nacionalismo. E o que ele vai fazer, então? Internamente, ele vai fazer uma série de alianças com a burguesia industrial para buscar apoio e com os proprietários de terra. Externamente, Otto von Bismarck, que era um militar, vai orquestrar, três guerras que vão então resumir o processo de unificação alemã. Pois bem, a primeira guerra, que vai acontecer no ano de 1864, é a chamada Guerra dos Ducados, que ocorre contra a Dinamarca pelo domínio então dos ducados de Schleswig e Holstein. Esses ducados vão ser empossados então, dominados pela Prússia e pela Áustria, ou seja, Otto von Bismarck convence a Áustria a entrar na guerra contra a Dinamarca pelo controle dos ducados de Schleswig e Holstein. Posteriormente, Otto von Bismarck vai então acusar a Áustria de má administração do Ducado de Holstein e, em função disso, ele vai deflagrar uma nova guerra, dessa vez contra a Áustria, que é a chamada Guerra Austro-Prussiana de 1866. Vale lembrar que, nesse momento,
Otto von Bismarck vai fazer uma aliança para anular o domínio dos austríacos sobre a região de Veneza. Isso é, então, um elo entre a unificação alemã e a unificação italiana. Pois bem, o terceiro passo, a terceira guerra, nós podemos dizer assim, é a chamada Guerra Franco-Prussiana de 1870, certo? Essa guerra começa, na verdade, o desenrolar dessa guerra começa, na verdade, em 1868, certo? Com as disputas políticas territoriais, ou seja, na verdade, o desejo de hegemonia na região. Vamos lá, vamos explicar isso melhor. A Revolução Gloriosa, né, tira do poder a rainha Elizabeth II, certo? Do controle da Espanha, certo? Então, em 1868, a Revolução Gloriosa, depois a rainha Isabel II, perdão, eu tinha dito Elizabeth, Isabel II do trono espanhol, certo? O escolhido para ficar no lugar da rainha Isabel seria então o primo do rei da Prússia, que seria então um cidadão de nome Leopoldo, certo? Então isso vai desagradar quem? Isso vai desagradar a França, que protesta. Por quê? Porque ela se sente ameaçada, tendo então dois primos governando, né, dois territórios importantes, nós podemos dizer assim, da Europa. E aí o que acontece? A França pressiona a Prússia para negar, para desistir da candidatura de Leopoldo ao reinado da Espanha. E a partir daí, galera, a gente vai ver então uma conspiração de Otto von Bismarck. Por quê? Porque a Prússia concorda em retirar a candidatura de Leopoldo, né, para a sucessão do trono espanhol, mas Otto von Bismarck vai falsificar o telegrama enviado pelo rei Guilherme I para a França, e a partir daí nós vamos ter então a deflagração da Guerra Franco-Prussiana. E por que isso? Porque Otto von Bismarck altera o telegrama, que vai então soar em tom de ameaça da Prússia para com a França. E o resultado disso é que os planos de Otto von Bismarck por uma nova guerra vão ser concretizados com a Guerra Franco-Prussiana. Por quê? Porque a França se sentiu ameaçada e declarou guerra à Prússia. E aí a gente tem então uma terceira guerra, né, que vai então durar até 1870, que é a Guerra Franco-Prussiana. A França então vai ser derrotada nessa guerra e perde para a Prússia então os territórios da Alsácia e Lorena, né? E essa disputa, essa rivalidade vai se estender até a Segunda Guerra Mundial. Diga-se de passagem, esses territórios serão disputados pelos dois países até a Segunda Guerra Mundial. Então, o que a gente vai perceber na prática? A gente vai perceber na prática que Guilherme I falsificou um telegrama para criar um pretexto para poder deflagrar uma terceira guerra. E o que ele queria com isso? Só os territórios da Alsácia e Lorena? Não, ele queria também unificar ainda mais os territórios da antiga Confederação Germânica em torno de quê? Do fortalecimento da nova Confederação Germânica, que era chamada Confederação Germânica do Norte. Para quê? Para unificar todos os territórios em torno de uma nova nação, que seria então o Segundo Reich, ou Império Alemão. Então, quando vence a guerra em 1871, o território alemão da antiga Prússia vai ser unificado e surge então a Alemanha. Beleza? Então, próximo vídeo a gente fala sobre a unificação italiana. Um abraço para vocês.